aqui para mais um Papo Cabeça e hoje a gente vai falar, na realidade a gente vai perguntar, gente. Hoje o nosso tema é uma pergunta. Quem cuida de quem cuida? Por que a gente está perguntando isso? Porque, infelizmente, muitos profissionais da área de saúde, pessoas que cuidam, precisam ser cuidadas e às vezes elas não encontram quem cuide delas, tá? Lembrando que o nosso programa tem o apoio da Unipsico, da Clínica Carlos Chagas e da Produz Produtora. Bom, para falarmos sobre isso aqui, estamos com o Dr. Maurício Rosa, psiquiatra. Dr. Maurício, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade. E com a minha colega psicóloga Samira Soares, né? Que vai colaborar aqui hoje para a gente entender, né? Sim. Por que as pessoas que cuidam, às vezes não querem ser cuidadas. Seja bem-vinda, Samira. Muito obrigada também, feliz por tê-la aqui com a gente hoje. Obrigada, também agradeço o convite. Vamos tentar responder um pouquinho, né? Não, a gente vai, porque o nosso papo é cabeça, você vai ver que é muito tranquilo. Tá, doutor Maurício, eu vou começar com você. Não vou chamar de senhor não, que apesar dos cabelos brancos, você é mais novo que eu, tenho certeza. Bom, existe alguma resistência, né, de cuidadores serem cuidados, ou é porque a gente cuida tanto dos outros que a gente esquece de se cuidar? Penso que tem um pouco das duas questões, né? Mas esse é um problema de várias camadas, né? A gente costuma usar muito essa analogia da cebola aí na psicologia, na psiquiatria. E para que a gente consiga entender melhor, a gente tem que fazer um aparado histórico aí, né? E existem várias vertentes, né? Inclusive uma vertente religiosa, até ligada à figura de Jesus, né? Que se sacrificou por todos nós. Quando a gente pega as freiras, por exemplo, que praticamente anulam a própria identidade, né? Eu não posso mostrar o próprio cabelo, eu não posso mostrar o meu corpo. Então, desde muito cedo, associou-se essa ideia religiosa, né? Essa espiritualização do sofrimento, com o conceito de que quanto mais penoso, quanto mais sofrido, mais digno eu sou. Né? Então a gente já parte desse contexto religioso. Quando a gente pensa em aspectos culturais e a gente parte para a medicina e para o cuidado em si, a medicina moderna aí do século XIX apresentou a sociedade a esse ser quase divino, que detém o conhecimento, que salva vidas, e deixou-se de enxergar a medicina só como ciência e passou a ver o médico como sacerdócio. E o sacerdote não reclama nunca, né? Uhum. A gente admira o sacerdote porque, independente do que estiver acontecendo, ele tá bem, ele consegue lidar bem, ele é indulgente, ele consegue ser tolerante. Então, culturalmente, a gente tem essa outra camada, né? De que o cuidador, de que o profissional que cuida, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, ele precisa ser indulgente, ele não pode sofrer, né? Ele não reclama, não reclama nunca, né? Seguindo com essas analogias, eu penso que a pandemia trouxe, né? E aí quando a gente pega essa cultura pop do cinema, das séries, em que os profissionais são pintados como o herói, né? Na pandemia teve isso, né? O herói da linha de frente. Isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode soar como elogio, como quase tudo, mas a gente também tem que ver o risco e o que está escondido atrás do elogio, né? O escorpião que está escondido na flor, que a gente recebe. Então, conseguir enxergar que ao mesmo tempo que soa como um elogio, eu preciso entender que o herói nunca falha. O que eu espero do herói? Que ele nunca caia, que ele consiga resolver todo e qualquer problema. E a partir daí eu enxergo esses profissionais como pessoas que não falham. E eu queria até que você repetisse uma coisa que você falou pra gente aqui nos bastidores, que eu achei bem interessante, doutor Maurício. A Mulher Maravilha, numa determinada cena do filme dela, né, da Marvel, ela tá toda estrupiada, né? Sim. Conta aí pra gente. Eu penso que, especialmente o contexto atual que a gente vive, né, em que o patriarcado está sendo tão questionado, teve essa cena no filme da Mulher Maravilha, em que depois de um embate, a gente sempre acostumou a ver o herói terminar a cena com o cabelo impecável, com a roupa
ainda limpa, não tendo pingado, né, uma gota de suor. E no filme da Mulher Maravilha a gente observa em algum momento, mais pro final do filme, essa cena dela machucada, dela ferida, e dela precisando de ajuda, dela precisando que as pessoas do entorno se mobilizem para que consigam ajudá-la também. Então, desmistificar essa figura do herói que nunca tira a capa, que nunca precisa de ajuda, faz parte de entender a grande dificuldade de quem cuida procurar pelo cuidado, porque ele acha que não precisa, que ele não sente fome, ele não tem fragilidade, ele não precisa dormir, ele não precisa ter momentos de lazer. Então, acho que daí advém muito dessa dificuldade em procurar ajuda e das questões da cultura atual, né, de que só é bom quem produz o tempo todo, quem não cansa, quem resolve qualquer problema, e isso a gente, assim como qualquer outra pessoa, vai incorporando e a gente começa a achar que a gente também não pode parar nunca e parar para buscar por cuidado. Descansar é um problema, descansar é um pecado, eu não posso parar. Uma perda de tempo. Uma perda de tempo, porque eu poderia estar ajudando alguém. Olha isso, o cuidador que não está cuidando, que está descansando, isso não pode. Pode, não pode, Samira? Pode. E deve, né? Eu ia dizer, pode. Era isso que eu ia dizer. Sobre a perspectiva da psicologia, como é que a gente enxerga isso, tá? Como é que a gente vê esse cuidador que não se cuida? E aí a gente deixou até alertar todo mundo que está com a gente, psicólogo faz terapia, tá? Outro dia eu achei engraçado, porque eu fui falar com um paciente meu, ela fez, você trabalha tanto, você trabalha tanto, você não tem tempo para você? Eu fiz, tenho. Segunda, terça, quinta e sexta, eu treino, né? Faço pilates, faço academia. Quarta-feira eu faço terapia, ó. Um beijo para minha psicóloga, Kelly Saraiva, maravilhosa. Tô com ela há 15 anos, não largo nunca mais, né? Nem adianta, viu, Kelly? Você não tem opção. Não vai te abandonar. Não, solta a minha mão, tá? Mas psicólogo faz terapia? Temos que fazer terapia, né? Como é que a gente vai cuidar da saúde mental de alguém se a gente não cuida da nossa própria, né, Samira? E eu queria que você trouxesse essa questão, porque nós, enquanto psicólogos, somos obrigados, né, orientados, vamos dizer assim, é uma sugestão e orientação. Isso, eu falo obrigado, mas é orientação, tá? Mas no fundo há uma obrigatoriedade aí para a gente ter a saúde mental da gente preservada, né, até. Sim, é que no fim das contas o profissional vai perceber que ele precisa, né? Isso. O cansaço, as dúvidas, a ansiedade, e isso tudo vai bater uma hora, ele vai falar assim, bom, se não era obrigado, agora eu vou ter que ir. Exatamente. Né? Acho que o Dr. Maurício trouxe uma questão interessante, né, da Mulher Maravilha, ou desse herói, né, e no campo hoje da psicologia, ou os campos que o profissional de psicologia atua, grande parte, ou a grande maioria, são de mulheres, né. Então, a gente também questiona, assim, bom, tem ali, né, nossos colegas homens também, mas tem alguma coisa aí, né, do cuidado com o outro que passa muito pelo gênero também feminino, né? Então, achei interessante o exemplo da Mulher Maravilha, porque, na verdade, a gente tem aí psicólogas, mulheres, mães, né? Donas de casa, esposas, estudantes sempre, né? Que a gente nunca pode parar de estudar. Não para, né? Então, assim, dentro do campo de atuação dos psicólogos, a gente tem várias áreas, né? A gente não pode esquecer que tem ali psicologia hospitalar, a clínica escolar, a clínica, né? E todos esses campos, o profissional, ele precisa de ajuda, sim, ele precisa ser cuidado, sim, né? São áreas diferentes, tem atividades específicas diferentes. Só que quando a gente vai analisar, o que tem de ponto em comum entre esses profissionais? É esse cuidado que é necessário. E também são profissionais que são pessoas. São pessoas no mundo. Nós somos atravessados pelas diversidades no mundo também. E esses profissionais também são questões de mercado, economia, política, né? Pandemia, que eles também foram atravessados. Então, tem uma especificidade ali que diferencia o que cada área faz, mas tem pontos em comum que é essa necessidade de cuidado também e o cuidado com o isolamento. Entrando na clínica, né, inclusive, a gente ouve muito isso, assim, a clínica é muito solitária,
Quem atua na clínica com atendimento aos pacientes fica ali muito solitário. Mas será, né? Será que não está precisando também olhar em volta, né? Os grupos... Eu acho que aumentou bastante. Eu tenho 11 anos de clínica. Desde quando eu me formei, eu estou vendo grupos bem mais ativos dentro do próprio contexto da psicologia ou com outros profissionais da saúde, né? Então, tem congressos, a gente vai partir para seminários, mas também dentro da região, tem grupos ali da sua região. Eu encontrei grupos perto do bairro onde eu moro, de colegas da saúde se encontrando para fazer troca de experiência, grupo de leitura e escrita, que é muito importante, que é essa questão da diversidade também da prática, poder transitar por outros ambientes mais coletivos para não ficar ali só no isolamento, né? Também tem a questão da idealização da profissão, né? Que aí eu acho que para todas as profissões é uma questão que a gente tem que tomar cuidado. O que você quer dizer com idealização da profissão? Você acha que a gente romantiza as profissões, a psicologia, a psiquiatria, a medicina, vamos falar de forma geral, né? A enfermagem, a fisioterapia, que são profissionais que cuidam. Você acha que a gente romantiza isso? Olha, Núbia, eu acho que é um movimento que ele é inerente ao ser humano. Ele sempre vai estar circulando esse movimento de idealização, de imaginário. Ele faz parte da constituição do ser humano, né? Então, isso também não... As profissões também não iriam escapar dessa idealização. A questão é quando isso se torna a longo prazo. Por exemplo, né? O aluno, ele pode entrar no curso de psicologia, ou na medicina, ou na enfermagem, ele vai entrar com algumas idealizações, isso é normal, né? Só que a graduação, ela é uma oportunidade para ele ir se havendo, inclusive, com esse imaginário, com a realidade, inclusive os estágios também, né? Eles dão essa oportunidade para lidar com a realidade e ir relocando, elaborando um pouquinho essa questão da idealização. Quando ela se estende um pouco mais, e aí que vai para a realidade do trabalho, ou até porque também a gente tem uma sociedade que idealiza muito, né? Não só, senão a gente vai deixando a culpa só no profissional ali, né? Mas olha que perigo, né? Além de eu ter que estar atento com o que é meu, também tem que estar atento com o que a sociedade vai demandando de imaginário e de expectativa ali. Né? Então, quando ele vai para o mercado, ou quando ele vai para o trabalho, enfim, para a clínica, ou para os hospitais, né? Ou para o SUS, também tem muitos psicólogos ali no SUS, ele começa a lidar com uma realidade. E aí, doutor Maurício, eu queria, olha só, que o senhor, eu não sei se esclarecesse, mas nos ajudasse a pensar. O que eu percebo muito quem é da área de saúde, sobretudo os médicos, né? Existem algumas profissões que são extremamente, eu vou usar a expressão romantizada de novo, né? Por exemplo, eu sou formada em Direito, porque você vira doutora, né, também, né? Na realidade, antes dos médicos serem chamados de doutores, os advogados foram chamados de doutores, no né? Brasil, né? Cultural. Exatamente. Dom Pedro I fez o favor de colocar na primeira Constituição que a todo bacharel de Direito caberia o título de doutor. Então, Direito, Medicina, Engenharia são cursos que são extremamente romantizados. Ah, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser engenheiro. Por quê? Porque são doutores, vão ser pessoas que vão ser bem-sucedidas automaticamente e automaticamente vão ganhar dinheiro e automaticamente, quer dizer, como se tudo isso e fosse... às vezes a despeito da própria vontade do filho, né? Você chegou onde eu queria, tá? Você acha que esse sofrimento de quem cuida, às vezes, é justamente em função dessa romantização, ou seja, eu sou médica, meu marido é médico, obviamente, é quase matemática, né? Obviamente, meu filho vai ser médico, né? Porque tem que ser, né? Ah, não, eu sou advogado, meu marido é advogado, ou eu sou advogada, ou meu marido é advogado, automaticamente meu filho também vai ser advogado. E não é o que a criança quer, né? Depois a gente vai trazer isso para a perspectiva da orientação vocacional, das habilidades, da própria natureza humana de cada um. A minha pergunta, será que isso tem a ver com esse sofrimento todo? Porque, assim, o que eu percebo às vezes, né? Bom, me arrepiei até quando eu falo, porque eu gosto muito de orientação vocacional. E eu fiz orientação vocacional na escola do meu filho com 32 alunos. E era muito nítido. Não, porque você é advogado. Eu fiz, não sei, vamos ver. Aí a gente faz, né, os testes, o COATI, na época o EAP, a escala de aconselhamento profissional estava funcionando ainda. Atualmente acho que até saiu de linha, né?
E muita gente, pelo menos nos testes, não tinha identidade nenhuma com o que eles se propunham. Advogado não passou... o teste de perfil para direito não passou nem, tipo assim, a 50 milhões de quilômetros, mas ele ia ser advogado porque o pai dele era advogado. Isso causa sofrimento? Muito, né? Imagina se dedicar a algo full time o tempo todo, algo que você não gosta de fazer, que você está fazendo porque te deram isso como uma herança, né? Como uma verdade, né? Exato. E é engraçado como a internet, as redes sociais, têm mudado muito a regra de todos os jogos, e isso não é um jogo diferente, né? Há pouco tempo surgiram algumas celebridades, alguns desses influencers, até defendendo a ideia de que não, você não tem que fazer faculdade, você não precisa estudar mais, você precisa fazer acontecer aqui na internet, porque é isso que vai te dar dinheiro, é isso que vai te dar sucesso e reconhecimento profissional, né? Você é um gamer. Sim, falando desse esgotamento profissional, a gente acrescenta mais essa camada. Hoje não basta eu ser um bom médico, um bom advogado, eu também preciso performar bem nas redes sociais, porque isso vai garantir que eu tenho meu consultório cheio, meu escritório cheio. Então, imagina se dedicar a algo que você não gosta, que você está fazendo para cumprir uma tabela familiar, cumprir algo que te entregaram e te venderam como algo que é seu, mas que você sente que não é. E mais do que isso, né? Precisar, além de ser profissional, vender essa felicidade, essa alegria, essa satisfação. Eu estou o tempo todo satisfeito. Outro dia eu fiz um desabafo na rede social, né, de uma situação específica que eu vivi em consultório, e gostei muito quando você disse de que esse ambiente do consultório ele é muito solitário, né? Cada vez mais a gente vai se fechando, cada vez mais a gente vai vivendo a nossa realidade, a gente deixa de ter esse contato que a gente tinha na época da academia, na época da graduação, e começa a viver muito uma realidade do que é o nosso consultório, e isso passa a ser a nossa verdade, e eu começo a medir o outro a partir dessa régua do que é a minha verdade, que pode ser totalmente diferente para você. Sim. E aí quando eu pego, né, esse profissional que precisa, além de tudo, vender essa felicidade, essa satisfação, eu começo a aumentar ainda mais esse caldeirão que já tem muita pressão dentro dele, né? E falta aquela válvula. E o que é essa válvula? É a terapia? É a prática regular de exercício físico? É o tratamento medicamentoso quando necessário? O que é essa válvula, né? Que eu acho que é algo que a gente também precisa estar sempre discutindo. Né? Não, e a gente vai falar sobre essa questão dos medicamentos que a gente estava falando aqui, gente, dos bastidores, que ainda existe muito preconceito contra os profissionais da saúde mental, tá? Psiquiatras, psicólogos, por quê? Porque há quem ache, e eu já falei isso aqui 1 zilhão de vezes, e vou falar mais 1 zilhão, tá? Não é nem 1 milhão não, gente, é mais que isso, tá? De vezes que é coisa de doido. Não, é para não ficar doido. E sim, a gente precisa, às vezes, de medicamento. Estava contando aqui que ontem eu atendi uma pessoa que eu olhei para ela e fiz, deixa eu te falar, terapia no seu caso só, tá? Não vai resolver, a gente vai precisar de um remedinho. E aí tem a questão do preconceito, né? Eu vou ficar viciado. Gente, se você procura um profissional capacitado, um profissional na área, pelo amor de Deus, psiquiatra é o médico que cuida da cabeça da gente também, tá? Então, o psiquiatra vai saber o remédio que você vai tomar, o melhor remédio para o seu caso, e ele vai saber desmamar esse remédio para que você não se torne viciado. Mas é importante entender a sua participação nesse processo, tá? Que é o quê? É tomar o remédio da forma como o psiquiatra te indica. E eu vou aproveitar e voltar, tá? Para falar com você, doutor Maurício, justamente sobre isso. Por que as pessoas têm tanto medo de tomar remédio? A gente sabe que a tarja preta age no sistema nervoso central, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, é tão impressionante, porque a gente está vivendo uma dicotomia, né? 2 polos. Pais querendo encher os filhos de remédio por causa do TDAH, do TEA, de um monte de transtorno que às vezes a criança nem tem, para a criança ficar quietinha, né, comportadinha, para a criança virar um adulto, a realidade é essa, e a gente tem que falar sobre isso também. Mas do outro lado, a gente tem adultos que precisam ser medicados e que não querem o remédio porque eles têm medo
do vício. Ou eles querem um remédio porque eles querem, né? A solução do problema. Na realidade, eu acho que eles querem mais fugir do problema, né? Porque eu conheço pessoas, e isso aí ninguém me contou, que tem que tomar um Zolpidem para dormir, né? Que é o remédio que tá todo mundo falando aí agora. E toma 2, 3 por dia, o dia inteiro Zolpidem, né? Ou seja, dorme o dia inteiro e não tem energia para trabalhar, para nada disso, porque elas querem fugir da realidade, né? E porque, onde é que está essa questão do quem cuida de quem cuida, né? É porque às vezes a gente está cuidando de alguém assim, e essa pessoa, no fundo, ela não quer se cuidar. Porque quando você toma excesso de remédio para fugir da sua realidade, você não está se cuidando, você está piorando, correto? Exato. Acho que isso tudo advém de um preconceito, né? Talvez seja a área na medicina em que a regra do jogo mudou mais ao longo do tempo, né? Há muito pouco tempo a gente ainda era aceitável ter uma prática da psiquiatria em que o paciente ficava sedado o tempo todo, em que eu excedia em medicamento e a família gostava e achava que aquilo deveria ser a verdade, porque aquele paciente em crise estava me trazendo, aquele familiar em crise estava me trazendo problema, e em algum momento eu consigo, a medicina como um todo e a psiquiatria evoluíram a ponto de entender que não basta só eu retirar sintomas, eu tenho que manter a funcionalidade da pessoa. Isso, então, os medicamentos evoluíram muito, então as pessoas ainda julgam a psiquiatria como aquela psiquiatria do século passado. Então, hoje eu tenho medicamentos muito mais modernos, com um perfil de efeitos colaterais muito melhores. E, como você mesmo disse, enquanto o paciente está conversando comigo, eu estou traçando na minha mente qual que é o melhor caminho, qual a melhor medicação específica para aquele caso e que tipo de efeito colateral esse paciente toleraria ou poderia gerir melhor na vida dele. Por exemplo, alguém que trabalha muito com a parte criativa. Eu preciso entender que um medicamento não pode atrapalhar a parte cognitiva, por exemplo. Um grande empresário, alguém precisa o tempo todo estar pensando em soluções. População masculina em específico, preocupado muito com a questão da libido, as mulheres muito com a questão de ganho de peso. Então, o tempo todo eu preciso, né, como especialista, entender qual que é a demanda de cada paciente, mas também oferecer para aquela pessoa, né, para aquele indivíduo que está na minha frente, a melhor opção possível para que abandonar o tratamento não seja uma opção. Então, eu preciso não só prescrever, mas estar ali do lado o tempo todo, dizendo, olha, isso pode acontecer, vamos fazer, às vezes, mudanças mínimas de dose, de horário de tomar, a maneira com que eu estou consumindo o medicamento, eu já consigo resolver esse problema. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que isso ainda advém muito do preconceito em relação à especialidade, aos medicamentos. Acho que um outro grupo procura no remédio a solução dos próprios problemas e o remédio nunca é a solução do problema de ninguém. Vamos falar sobre isso, né? Que é aí que a gente entra, né? Exato. O remédio traz o equilíbrio para que eu consiga organizar os meios e fazer com que a solução aconteça. Então, eu até brinco, né? Se o paciente está atrás de um milagre, ele pode até encontrar, mas o santo precisa ser ele. Não adianta esperar milagre de outro santo. E eu acho que o terceiro grupo é quem chega no consultório com medo do remédio, né? E nenhuma outra área médica também, o efeito placebo e o efeito nocebo, né? Que é o contrário do placebo, eu imaginar que aquele remédio vai me fazer mal, quase como uma regra, aquele remédio vai fazer mal. Se eu imaginar que o remédio vai me fazer bem, quase como uma regra, eu consigo fazer com que o remédio tenha um efeito terapêutico bom no meu caso. Então, eu brinco que tecer um tratamento é como tecer uma coxa de retalhos. Eu tenho que ir ali costurando, aqui deixo passar um pouquinho, ali recolho um pouco, para que no fim a gente consiga construir, junto com o paciente, junto com o terapeuta, junto com a família, o tratamento ideal. Lembrando, gente, que nenhum tratamento, tá, é para todo mundo, nenhum. Todos os tratamentos devem ser individualizados, tá? A gente pode até usar a mesma técnica, mas a dosimetria, com certeza, vai ser
bem diferente. Ou seja, a dose que você vai receber de remédio, então, pelo amor de Deus, não compra remédio no paralelo, não vai lá... Toma o remédio do vizinho, da mãe, da sogra. Hoje eu não dormi, eu vou ali pegar um Zolpidenzinho do meu vizinho para dormir essa noite. Não faz isso. Toma chá de camomila, pelo amor de Deus. Isso tem consequências até na clínica, a gente percebe. Às vezes o paciente vem trazendo um distúrbio, se queixando de alguma questão, e a gente vai levando ali, né, nas sessões, observando, de repente solta. Comecei a tomar uma medicação ali por conta e parei. Meu vizinho toma, ele tá ótimo, né? Então aí a gente tem que ficar atento, quem tá ouvindo ali, né? Tem que ficar atento para o que é um sintoma subjetivo, o que é um sintoma de afetos, o que é um sintoma que ele tá trazendo de mal-estar, e ao mesmo tempo o que aconteceu, que de repente ele veio assustado para cá dizendo que tá com outro mal-estar e acabou dizendo também que estava tomando a medicação incorreta. Um grande aliado que eu tenho são os psicólogos, assim. Eu tenho vocês como, inclusive na questão medicamentosa. Às vezes o profissional percebe alguma coisa relacionada ao remédio que o próprio paciente não percebeu. Sim. Então, eu gosto muito dessa interação, faço questão de ter essa interação com o psicólogo do paciente. Da psique, feliz. Ó, coraçãozinho. Exatamente, porque me ajuda muito. Inclusive, vamos pegar casos mais graves de transtorno bipolar, por exemplo. Sim. Por vezes é muito difícil o paciente perceber que está entrando numa crise de mania, de hipomania, e que o psicólogo é quem chama atenção. Digo, olha, isso não está legal, conversa com o psiquiatra sobre isso, talvez é preciso ajustar. Há profissionais também, a gente tem profissionais que orientam medicamento, mudança de medicamento sem falar com o psiquiatra, que também é um outro problema, né? Às vezes chega... Mas psicólogo não passa remédio, tá, gente? Sim. Psicólogo não passa remédio, não prescreve. O nome bonito é prescrever, tá? Mas a gente fala passar porque é mais comum. Se estiver acontecendo, liga um sinal de alerta que tem algo errado Liga não, nisso, sai correndo. Né? Sai correndo e denuncia. Não, doutor... Ela falou o que eu queria falar, mas é isso mesmo. Não liga o sinal de alerta, não, sai correndo. Isso, não, e denuncia, porque assim, com todo respeito aos colegas, se tem algum colega prescrevendo remédio, a gente estuda, assim, psicofarmacologia, mas a gente não pode prescrever. E o que eu posso fazer, que é exatamente o que você falou, né, doutor Maurício, é o seguinte, eu percebi que o cara tá meio dopado. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho, né, que eu trabalho com mulheres vítimas de violência, toda vez que eu falo com ela, ela fala assim, ela vive desse jeito. Eu olhei para ela, eu cheguei para ela e falei, deixa eu te falar, você vai lá no seu psiquiatra e vai falar que essa dose está errada. Ou você está tomando a dose errada, porque você decidiu tomar 2 comprimidos seguidos ao invés de 1, ou tem alguma coisa errada, porque ela embola a voz o tempo inteiro, ela está sempre letárgica. Tá? Ela nunca está disposta. Você conversa com ela, ela tem uma lentidão de raciocínio, né, que é absurda. E aí eu falei para ela, eu falei, não, agora eu quero, a próxima vez que eu falar com você, eu quero você ótima, maravilhosa, vai lá no seu psiquiatra e vê. Isso a gente tem condições de fazer. Porque talvez a consulta está marcada para 60 dias, né? Vocês fazem um período ali para monitorar. Isso é outra questão. E nós estamos uma vez, 2 vezes por semana com esse paciente. O vínculo é muito mais próximo, muito mais frequente, né, do que com o psiquiatra, com o clínico, né? E às vezes, assim, tem várias questões que a gente tem que chamar atenção, né? Mas isso vai ser um outro programa, porque agora você me deu ideias, tá? Porque, assim, a gente tem que entender a posologia, né? Ou seja, como é que esse remédio vai ser ministrado, quais são os efeitos, tá? Mas vamos voltar para o nosso tema. Tem a ver com quem cuida também, claro, né? Porque se você tem um cuidador que está letárgico, que está lento, que você está percebendo que está assim, também chama atenção, gente. Por quê? Porque, às vezes, a dor é tão grande que eu quero me afastar dessa dor, então me medico muito mais do que o médico mandou, né? Eu aumento a dose do meu remédio. E aí, Samira, eu quero voltar com você, né? Massa o remédio, né? Como a gente fala na minha terra, porreta. Tem que usar quando precisa, tá? Mas não adianta tomar remédio e não cuidar da causa. E quem cuida da causa somos nós. É a gente que vai descobrir, né? A gente que vai identificar, porque nem sempre as pessoas têm consciência, não é isso, doutor? Do que está acontecendo. Por que eu estou assim? E quem cuida com esse estigma do super-herói, vamos chamar de estigma, né? Ele, às vezes, eu não vou, né? Eu não posso me cansar, eu não posso me cansar, eu não posso parar porque eu estou ali o tempo inteiro. O que está por trás disso, dessa indulgência, né? Vou utilizar uma palavra que o doutor Maurício usou.
Sim, então, eu comecei a trazer alguns elementos aqui, né? Uhum. Uma sociedade também que exige aí uma certa eficácia, né? Uma entrega de resultados sempre maior do que aquela que você traz como metas, né? Tem as particularidades de cada paciente ou de cada cuidador, né? No caso também, que é uma questão social, questão financeira, né, que ele está ali correndo atrás daquele ideal, né, ou se tem algumas necessidades que estão para além do ideal, não conhece algumas redes de apoio também, né, que pode ajudar no caso de necessidades. Mas é isso assim, geralmente a gente percebe na clínica uma necessidade de eficácia, de resultados e a curto prazo. Tá? Então, esse curto prazo, ele tá doida para trazer, e eu percebi, porque realmente é uma das coisas que a gente mais percebe, é algo assim, não, olha, eu não tenho tempo para processos, né? Porque o que me vendem é que é como uma mensagem de celular quando eu envio foi. Então, as minhas realizações tem que ser assim também, tem que ser rápida, vamos lá? Eu digo, olha, é um processo. Né? Aqui não tem jeito. Terapia realmente. É processo. Eu falo isso para todos os meus pacientes. Sim. E para os pais dos meus pacientes também. Porque acho que com 1 ou 2 sessões, 1 ou 2 consultas, né? Ah, não, vamos ficar bom. Não é assim não, viu, gente? Deixa eu contar uma coisa para vocês. É processo, pode demorar. Isso ou isso, tá? Isso vai depender de cada caso. Não tem receita de bolo, de caixinha, né? Cada um tem o seu processo. Exatamente. E você percebe muito. Lembrando também, né, que terapia é em conjunto, é o psicólogo e o paciente, né? O cliente, como depende de cada abordagem. Da mesma forma, né, doutor? Não adianta, o médico pode passar o remédio, você não tomar bonitinho, se você não for percebendo, até para... como eu disse anteriormente, né, trabalhar a dosimetria, a dose, para você entender de que forma você está produzindo melhor, se está melhor, se piorou, quais são os sintomas, porque não é receita de bolo, a gente tem que entender. E aí, quando você traz essa questão, né, do processo, tá? Eu não sei se vocês conhecem Gabor Maté, eu estou apaixonada por esse homem. Ele é um psiquiatra húngaro, especialista em trauma e em vício. E ele fala uma coisa que eu queria trazer para vocês, para a gente discutir aqui. Ele tem 81 anos, ele, assim, por acaso apareceu, né, eu gosto muito de estudar, de ler, e apareceu em algum lugar, que eu não lembro mais onde foi, uma matéria sobre ele, eu comecei a ler, eu me apaixonei por ele. E ele fala o seguinte, que ele, aos 81 anos, descobriu que ele trabalha muito em função do trauma que ele tem, né, que a mãe dele, ela era judia e ela foi perseguida pelos nazistas, e ela deu ele a adoção para ele não morrer, porque ela ficou com medo de morrer. E para ele isso gerou um grande trauma nele, ele não se sentia, ele começou a, hoje ele tem consciência disso, ele começou a não se sentir importante, então ele precisa trabalhar tanto, né, para mostrar para os outros que ele é importante. Será que a gente não passa por isso também enquanto salvadores da pátria, enquanto super-heróis, né? Aqueles caras que lá na pandemia foram mostrados, ó, quem está na linha de frente, quem não deixou de trabalhar nenhum dia porque estava salvando outras vidas. Mas, voltando a uma cena anterior que ele está tentando mudar, que já foi, que já passou, mas que ainda está atualizada. Exatamente. Né? Será que a gente... Eu trouxe isso para a gente pensar, né, gente? Porque, assim, eu achei aquilo tão fantástico. Ele diz assim, hoje eu não faria o que eu fiz anos atrás. Eu trabalho muito porque eu quero mostrar para o outro que eu sou importante. Ou seja, a sua vida depende da minha. Eu sou importante para você, porque senão você não vai sair, né? Eu sou responsável por você continuar bem vivo, bem, né? Exatamente, né? É perigoso aí, porque quase um pacto do poder também, né? Quase Olha um pacto de sangue, poder. né? Você continua vivo porque eu permito que você continue vivo. Não é, menino? Olha a força disso, né? E é isso, eu acho que para quem está querendo se sentir importante, nada melhor do que isso, né? A vida do outro depender de mim, da minha acurácia, da minha perspicácia, do quanto eu consigo ler você e o quanto você sofre. Olha que maluco isso, né? Porque depois de um tempo,
quando ele consegue ler a si próprio, ele entende que aquilo que ele fazia era para tentar compensar uma falta que ele teve lá atrás, né? E que eu acho, doutor Maurício, que não tem tanto problema a gente sempre tentar compensar faltas, porque eu acho que faz até parte da nossa Constituição, não é verdade? Inclusive as escolhas que a gente faz na vida, ou os desejos que a gente vai lançando, tem muito a ver com a nossa Constituição e com as nossas faltas. Agora, é interessante quando você traz isso, né? Como isso é forte e esses excessos são fortes, aí é complicado. Isso não pode te definir, né? Eu acho que o copo meio vazio não pode ser mais importante do que o conteúdo que ainda tem no copo, né? A gente começa a se definir pelo que está faltando e não pelo que a gente tem ou pelo que a gente é. Ter no sentido do que a gente traz com a gente, né? Porque quando eu pego esse copo meio vazio, e quando eu julgo que o copo em si, ele existe pela parte que está vazia, olha que falta de bom senso quando eu levo isso para o que me falta. Mas como a gente hoje vive, né, a sociedade do desejo, né, alguns filósofos têm definido isso, né, e o desejo acaba quando a falta termina. Porque quando eu desejo algo e eu possuo o objeto do meu desejo, aquilo deixa de ser desejo para mim. Então eu preciso trabalhar cada vez mais, incutir cada vez mais na cabeça das pessoas que o mais importante é o que está faltando. O mais importante é o que eu não tenho. O que eu já tenho, eu já conquistei. E agora eu preciso de um próximo desejo, porque isso estimula o consumismo, isso estimula tem um lado bom disso, isso estimula a evolução, isso estimula, né? A gente sempre evoluiu procurando, por exemplo, o homem da caverna demorava 2 dias para encontrar a mulher da caverna, porque ele tinha que atravessar e tinha os perigos, e aí ele criou a roda, porque ele via que ele ia mais rápido. Depois de um tempo a roda não foi suficiente, tinha que criar um motor a combustão. Tudo isso para o encontro, tá? Para encontrar. E o desejo, né? Tudo isso movido pelo desejo. Então, não dá para a gente tirar o desejo da equação, porque ele está o tempo todo aí. Não, mas é engraçado, né? Por que eu suscitei essa questão dessa fala do Gabor Maté? Porque o que eu percebo, às vezes, e eu posso estar equivocada, me corrijam, né? Por favor, é justamente isso que, provavelmente, gente, muita gente que cuida, né, tá querendo se sentir importante para o outro. Sim. E aí eu me dou tanto, e aí a gente tem que falar das consequências digamos, mais drásticas, né? Infelizmente, tem muita gente na área de saúde tirando a própria vida, né? E a gente aqui lamenta muito porque o tempo inteiro nós somos convidados a cuidar da nossa própria saúde mental, tá? Mas, infelizmente, quando essas pessoas tiram a sua própria vida, elas estão num momento de dor extrema. É o que a gente, pelo menos, acredita, né? Eu cheguei num momento de tanta dor que eu não sei o que fazer com ela, então eu tiro a minha vida para parar de doer. E aí a pergunta, o que a gente faz, né? Porque a gente está chegando nos momentos finais, infelizmente, do nosso programa. Né? É rápido, né? Rápido. A gente ainda tem mais 10 minutos aí, mas eu queria muito que a gente falasse, né? O que fazer para a gente cuidar de quem cuida? Quais são os cuidados que as famílias têm que ter? Né? Assim, eu confesso que como psicóloga eu me realizo, né? Eu tenho outras profissões durante o decorrer dos meus 56 anos e assim, mas a psicologia me encanta. Eu me divirto nos momentos, né? Porque eu trabalho muito com criança e com adolescente, eu trabalho de mamana caducando, né? Criança, adulto. Mas eu sei que tem momentos de dores que a gente aprende a abstrair, né? A gente aprende a lidar com esses momentos. Mas eu me encanto. Sim. Quando eu vejo a melhora de um paciente, quando eu vejo a evolução desse paciente, isso me dá assim, uma alegria imensa, né? Mas claro que a gente tem os momentos de dores da gente, né? E a gente tem que reconhecer isso. Eu levo para minha terapia, eu levo para minha supervisão, né? Para o Pilates, para academia, né? Mas qual o olhar que a gente tem que esperar? Tá? A pergunta para vocês é essa, né? Qual o olhar que a gente tem que esperar para quem está do lado de quem cuida? Meu marido é jornalista, né? Ele não é psicólogo. Então, qual o olhar que eu tenho que esperar dele? Qual o olhar que você espera de um administrador, de um engenheiro, de um advogado que está do lado, né,
de um profissional da saúde, um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, um enfermeiro, né? Cuidadores de idosos, são pessoas que estão aí o tempo inteiro trabalhando. O que a gente espera? Você quer começar, Samira? Sim, vamos lá. Bom, é uma pergunta, assim, que talvez daria até mais um episódio aí, né? Mas vamos tentar trazer algumas questões aqui que a gente observa. Até mesmo com esse cuidador que precisa ser cuidado, mas que ao mesmo tempo não consegue pedir ajuda, porque, né, eu acho que tem campos aí para ele pedir ajuda sem se sentir muito violentado, sem se sentir muito intimidado também, mas vai... Muito exposto, muito né? Exposto. Para não quebrar a imagem de super-herói. Sim, porque se a gente for perceber, quando esse profissional da área da saúde, o psicólogo, o médico, o enfermeiro, quando ele conclui a graduação, ele vem de um lugar de saber. Então, ele pode pedir ajuda sem se sentir perdendo esse lugar de saber, de técnica, né? Do que ele gosta de fazer ali. Eu acho que diversificar a prática também, né? No caso da clínica, supervisão é indispensável, né? Supervisão dos casos, para quem é psicólogo clínico, até outros psicólogos de outras áreas também. Análise, indispensáveis, né? Sua terapia ou sua análise também. Grupos de estudos, porque você vai estar com seus colegas ouvindo a experiência desses colegas também. E diversificar a prática, né? Também fazer outras, você estava falando do Pilates, da atividade física, né? Conhecer outras formas também de se realizar, que não seja só na profissão. Mas qual o olhar que a pessoa que está do lado tem que ter também, Samira, para a gente conseguir? Porque, assim, às vezes a gente não enxerga que a gente está num nível de desgaste tão grande, né? Se você quiser falar, eu acho que o grande problema do olhar de quem está do lado é muito mais do cuidador, é muito mais nosso do que do outro. A gente precisa aprender a definir bem, a impor limites, a diferenciar quem é o profissional e quem é o ser humano. Eu acho que a culpa é toda nossa, porque quando a gente coloca a capa do super-herói, eu deixo de precisar da ajuda do outro. Né? A figura do super-herói é aquele que põe a mão no peito e empurra para trás. Não, deixa que esse problema eu resolvo. E aí, quem está em volta, a família, os amigos, os próprios profissionais, colegas de trabalho, compram essa ideia como verdadeira e não tem esse olhar de cuidado com quem cuida. Né? Então, eu não preciso me preocupar. Ele cuida de tanta gente. Eu tenho certeza, cuidar, né? eu tenho certeza que quando ele precisar de ajuda, ele vai pedir, ou ele sabe se cuidar sozinho, eu não preciso me preocupar com ele. Então, o grande perigo, né? Acho que a grande armadilha do cuidador é não saber diferenciar o que é profissional e o que é pessoal. A gente conversava ainda antes de começar, né, sobre a questão de, às vezes, frequentar algum evento social, e as pessoas se assustaram. Pô, mas você faz isso? Pô, não é incomum nos plantões ter confusão, por exemplo, quando o médico sai para almoçar. Pô, mas médico almoça, médico come. Ou quando você pega um atestado, né, quando eu me ausento do consultório porque eu tô doente, mas médico fica doente também, então... Médico é ser humano, viu, gente? Então, psicólogo também. essa culpa também é muito nossa, é muito de quem cuida, porque a gente coloca a capa e esquece de tirar, porque ela nos dá um superpoder. Mas eu acho interessante, doutor Maurício, só aproveitando tá quentinho que você está trazendo, quando você fala dos eventos coletivos, esse olhar, por isso que a gente dá a dica de dizer assim, transite mais, procure outras pessoas, ou esteja mais ali, por mais que seja difícil, esteja perto do outro. Porque quando a gente não consegue, por isso, né, tirar essa capa, o olhar de estranhamento do outro pode ser alguma coisa para mim. Ele vai dizer, você não tá legal, Samira, peraí que eu preciso sabe? Me dá só um minutinho. Gente, isso tudo aqui é porque na hora que a gente estava conversando antes da gravação aqui, eu comentei que eu fui para o aniversário de um paciente meu, que eu fui a primeira da lista, né? Então, assim, eu me senti muito feliz, muito honrada, né? Com esse carinho. Importante também. Mas o carinho que ele tem, né? É porque quando é mais jovem, assim, 12, 13 anos, eles não têm tanta afinidade com quem é tão mais velho. Eu fui a primeira da lista. E eu fui para o aniversário, eu chegar lá, o pai me apresentou e fez assim, essa aqui é a psicóloga do meu filho.
Aí uma pessoa fez, psicólogo vai em festa? Eu fiz, vai em festa, tomar vinho, quem gosta de cerveja, toma música, a gente dança, a gente brinca, a gente sai, a gente almoça, a gente fica doente, tá? A gente tem depressão, a gente tem ansiedade, a gente Existe tem uma tristeza. vida para além do consultório, né? Exatamente. Então, é isso aqui que a gente está discutindo, tá? Só para te botar na mesma sintonia. Junto. Porque desumanizaram a gente, né? Vamos dizer assim. Nós viramos plásticos, então a gente não tem sentimento, a gente não se envolve. E tem um detalhe, né? Eu vou falar enquanto psicóloga, pessoa que cuida, eu vibro com meus pacientes quando eles evoluem, quando eles têm conquistas. E eu vibro mesmo, né? Eu sou bem sanguínea nesse aspecto. Apesar de ser uma pseudociência, eu gosto, né? Que legal! Né? Por quê? Porque a gente fica feliz pelo outro. E é importante a gente trazer essa humanização para quem cuida. Porque as pessoas acham que é enfermeira. Isso é uma coisa até que eu vejo muito, vou até abrir um parêntese aqui. O médico é frio. Ele falou que eu vou morrer, parecendo que ele falou assim, tomei um sorvete. Né? Que preparo a gente tem que ter para falar que alguém vai, né, morrer da mesma forma? Difícil, né? Exatamente, né? Eu fui drástica porque a gente tem que ser drástica às vezes, né, Samira? Porque assim, será que é fácil pro médico, né? E tem a questão da frustração, pô, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu me propus no dia que eu fiz lá meu juramento de Hipócrates, né? Que foi o primeiro médico que a gente tem conhecimento, né? O segundo foi Galeno, né, doutor? Eu amo Galeno. Ele é o dono da teoria da personalidade, dos temperamentos, na realidade, né? E aí, o que acontece? Como deve ser difícil, né? Para um médico dar um diagnóstico diagnóstico terrível para uma pessoa. Que prepara emocionar essa pessoa tem que ter para chegar assim e dizer, olha, você está com câncer terminal. Terminal significa que você vai terminar, né, gente? Sendo redundante aqui. E as pessoas acham que esse médico é frio. Fala sobre isso com a gente. Eu vivi o outro lado disso, né? Quando meu pai teve câncer. Então, eu apesar de toda essa preparação técnica, teórica e de ter feito isso diversas vezes, quando eu me deparei na situação em que o paciente em questão era o meu pai, é que eu pude ver o quanto isso é impactante na vida de alguém, né? E qual é o peso e a importância de levar uma notícia assim. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado em o quanto a gente consegue ser frio travestido de perícia e de preparação, né? Muitas vezes está faltando realmente a gente se colocar no lugar do outro, empatia. Na posição do outro, ter empatia com o outro. Então, eu sempre tenho, eu sou até trago esse conceito aí do tarja branca em oposição à tarja preta, exatamente porque eu penso que a medicina precisa mudar muito, precisa se humanizar muito, a empatia precisa fazer, não cabe só ao especialista psiquiatra saber conversar com o paciente, e isso é algo que a medicina moderna vem perdendo. Eu tenho muita perícia no que eu faço, eu estou cada vez com mais desenvolvimento técnico, teórico, mas eu estou perdendo cada vez mais a humanidade e esse cuidado com o outro, esse carinho, esse conseguir parar e escutar. Não é porque eu tenho que fazer essa consulta em 5, 10 minutos, eu preciso ter tempo para escutar as pessoas. Será que isso não é uma defesa? É isso eu vou perguntar para minha colega aqui, porque assim, o que acontece? Sim. Na hora que eu me humanizo nesse aspecto. Assim, eu concordo com tudo que você falou, tá? E eu lembro muito, eu gosto muito de história, da psicologia, falam história, eu vou lá atrás. Hipócrates, por que ele descobriu tantas doenças como a diabetes, né? Um exemplo, né? Porque ele era humano, ele ia na casa do paciente, ele sentia o odor da urina, o odor das fezes, né? Ele descobriu... É o que eu sei, se eu estiver errada, me corrija. Ele descobriu a diabetes, gente, porque a urina... Formiga. Exatamente, caiu no chão, ele botou, né, para fazer o exame e as formigas começaram a
se apropriar daquela urina e aí ele descobriu... Por isso que é diabetes mellitus, né? Mellitus vem de mel, que é a urina adocicada. Aí, tá vendo? Aí, o que acontece? Ele acabou descobrindo, como descobriu várias outras doenças através da urina e das suas e da observação. Exatamente. Quando eu olho o outro com devido cuidado, você chegou onde eu queria. Você chegou onde eu queria, exatamente. Ele olhou o outro, ele ouviu o outro, ele percebeu o outro. Ele não ficou ali focando só na doença, ele não só seguiu o protocolo, Exatamente, né? E isso aí a gente foi perdendo com o tempo, né? Salvo engano, ele é de 720 a.C., né? O Hipócrates. E aí você faz, poxa, hoje o médico nem olha para você. Alguns médicos, claro, né, gente? E é uma coisa que eu gosto muito na psicologia, porque a gente não só ouve. Uma das coisas que a gente mais aprende é o quê? Sim. Não ouça só. Veja. Leia, né? Leia o seu paciente para que você identifique o que ele tem. Né? Gente, mas a gente já fala aqui muito tempo, com certeza, tá? Eu quero agradecer muito a vocês. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Quero deixar essa câmera aqui. Fique à vontade, Samira. Obrigada de coração, amei, viu? Acho que essa conversa ia aqui há muito tempo. Para muito tempo. E assim, né? Porque o nosso papo é cabeça. Vai ter parte 2. Não, vamos sim, vamos pensar em alguma coisa. Porque você viu quantas coisas a gente acabou suscitando, né? A questão do preconceito aqui que se tem ainda com relação às nossas profissões, né? A questão do cuidado que a gente precisa, não só com quem cuida, mas quem está do lado de quem cuida, porque essa pessoa também adoece. Poder ter esse olhar, né? Com quem cuida ali. Exatamente, né? Trabalharmos mais a empatia, a humanização, né? Não desumanizar o cuidador, né? O cuidador tem seus problemas, suas dores, seus sofrimentos, suas alegrias. Um ser humano como qualquer outro. Exatamente. E a gente vai em festa. Pode chamar no aniversário que a gente vai, tá? Bom, Samira, muito obrigada. Fique à vontade se você quiser deixar seus contatos aqui, né? Agradecer ao Unipsico por ter indicado você, essa parceira nossa maravilhosa aí, junto com a Clínica Carlos Chagas e com a Produtora, né? Eu agradeço você também pelo convite, Núbia. Agradeço a parceria do Dr. Maurício aqui com esse papo cabeça, muito bom. Sim, sou cooperada Unipsico, estou aqui também, né, pela Unipsico. E lembrando que a Unipsico, ela tem essa missão de levar ou de ampliar, né, a proposta de atendimento acessível para a sociedade. Então, assim, tem os convênios para quem tem convênio, já que a gente está falando de saúde do cuidador, né, saúde mental do cuidador. Se tem convênio, a Unipsico atende, né, dá uma olhada nos convênios que ela atende, ou plano Unipsico para quem não tem convênio, né? Não tenha vergonha, né, de pedir apoio, de pedir ajuda, ou quem está em volta, o familiar, né, percebeu, estranhou alguma coisa também, pedir ajuda ali pra gente. Coisa boa. Quer deixar seus contatos? O e-mail Samira Soares psique@gmail.com, telefone de contato 349-9666-2629. Rede social? Só o e-mail, por enquanto, então, e o telefone. Bom. Beleza, então. Obrigada, Samira. Obrigada. Doutor Maurício, muito obrigada. Adorei conhecer o senhor também. Você também, né? Você é muito novo, professor, mas é porque esse cabelo branco acaba disfarçando. Tá? Fique à vontade, se quiser mandar uma Agradeço mensagem, pela oportunidade, pelo papo cabeça, né? E eu digo que sempre que a gente pudesse reunir para falar sobre saúde mental, a gente está fazendo um bem imensurável para a gente, para a humanidade, para todo mundo. Se a gente tiver um tempo de qualidade para falar sobre saúde mental, eu tenho certeza que a gente vai conseguir bons resultados sempre, né? Porque eu acho que não tem um assunto sobre saúde mental que não toque a gente em pelo menos um ponto. Então, que a gente consiga se unir em torno do bem da saúde mental. Esse é o objetivo do Papo Cabeça. Toda terça-feira, episódio novo no portal, no Paranaíba Mais, tá? E justamente, eu sempre digo, sabe, doutor Maurício, eu sou uma pessoa muito abençoada, independente de religião, porque isso aqui foi um sonho. Eu sonhei que eu apresentava o programa só sobre saúde mental. Então, todos os temas a gente traz, né, para a saúde mental, para que as pessoas possam se conhecer melhor. Eu mudei muito depois que eu me autoconheci. E quando eu conheci que as minhas limitações podem se tornar minhas possibilidades, né? E eu sei que tem gente que não tem grana para fazer isso. Então, o Papo Cabeça, eu vou me emocionar. Porque você é humana, né? Por isso você se emociona. Eu choro, eu dou risada, eu grito, eu vibro, né? Então, assim,
Quantas pessoas não têm a possibilidade de ter acesso a um psicólogo, a um psiquiatra, para poder falar de saúde mental? Quanta gente não tem acesso a outros profissionais e a outros temas para poder se conhecer melhor? Quantas dúvidas a gente tem sobre nós mesmos, né? Que a gente não tem com quem tirar e a gente acaba, às vezes, até enfiando os pés pelas mãos, né? Então, o Papo Cabeça, ele vem com esse objetivo, da gente falar sobre saúde mental, da gente traduzir o dia a dia, o cotidiano da gente, né? Sob a perspectiva da psicologia, tá? Que não anda sozinha, por isso que essas parcerias são importantes. Eu fiquei muito feliz de você dizer que trabalha com os psicólogos e os psicólogos trabalham com você, da importância também dessa relação saudável, né? Uma coisa não elimina a outra, ao contrário. A psicologia potencializa a psiquiatria, né? E a são psiquiatria, exatamente. Faz uma rede, né? Eu diria até que não só são complementares, elas se potencializam. Sim. Né? Ou seja, se a gente tem um trabalho legal, um trabalho... 1 mais 1 não é igual a 2, aí é mais do que isso, né? Exatamente, tá? Mas obrigada, de coração, viu? Desculpa, assim, a emoção, mas é porque é a grande função do nosso programa. Que ele é nosso, né? Apesar de ser... É por isso que ele é com Núbia Carvalho e não de Núbia Carvalho. Fico feliz por estar aqui, pelo convite. Deixar o meu contato na rede social, dr.mauriciorosa. Por lá vocês encontram um contato consultório e conseguem me acompanhar melhor por lá. Obrigado. Gratidão, gente. E para você que esteve com a gente até agora, meu muito obrigada. Cuida dessa cabecinha, cuida da cabecinha de quem está do seu lado, porque todo mundo tem a ganhar, tá bom? Fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça.